Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Ética, Valores e Saúde na Escola, na disciplina de Neurociências e Doenças Neurológicas com ênfase em epilepsia. E já que a gente está enfatizando a epilepsia, vamos falar um pouquinho sobre essa condição, né? Vamos falar sobre os conceitos gerais da epilepsia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês pensassem em pessoas com epilepsia. Imagine você, alguém com epilepsia. Possivelmente, você não pensou em Van Gogh, Napoleão Bonaparte, Dostoiévski, Machado de Assis, Alexandre o Grande, Alfredo Nobel, Joana d'Arc ou Dom Pedro II. É claro que eu não quero falar aqui que epilepsia é sinal de genialidade, de maneira nenhuma, mas eu gostaria de ressaltar que pessoas que foram muito grandiosas, que contribuíram para a nossa sociedade, do mundo todo, tiveram epilepsia. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa condição neurológica tão comum. A epilepsia é uma condição neurológica grave, é a condição neurológica grave mais comum existente no mundo todo. Só no Brasil a gente estima 1 a 2% de pessoas com alguma forma de epilepsia. Isso corresponde a mais ou menos 3 milhões de pessoas que têm epilepsia no nosso país. Aproximadamente 50% dos casos de epilepsia começam na infância ou na adolescência. E por isso a importância da gente estar falando sobre epilepsia para você, professor, para você, coordenador. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, a pessoa que tem epilepsia ainda sofre muito com o preconceito e com o estigma. Muitas vezes ela tem dificuldade para se inserir na sociedade, para conseguir um emprego ou para formar uma família. Por quê? Porque existe tratamento para a epilepsia, nós sabemos que a epilepsia é uma condição tratável, porém, existe muito preconceito em cima da epilepsia. E é por isso que foi lançada, em 1997, uma campanha global, pela Organização Mundial da Saúde, que é chamada de Epilepsia Fora das Sombras. O objetivo principal dessa campanha é justamente fazer com que o paciente com epilepsia tenha um atendimento integral e consiga sair das sombras. No Brasil, o projeto demonstrativo dessa campanha é executado pela ASP, uma ONG que trabalha realmente com epilepsia e tem a missão de promover esse atendimento, esse tratamento integral para o paciente que tem epilepsia e para a família. Bom, mas vamos lá. O que é epilepsia? O que realmente... Será que epilepsia é convulsão, como todo mundo diz? Então, epilepsia é uma condição neurológica crônica caracterizada por, em primeiro lugar, crises epiléticas repetidas. Para ser epilepsia, as crises têm que acontecer repetidas vezes no intervalo maior que 24 horas. Quem tem uma única convulsão, uma única crise, não tem epilepsia. O segundo ponto importante, tem que ser na ausência de febre. Ou seja, muitas crianças têm convulsão febril. O que acontece? Elas têm convulsão quando a febre está muito grande. Isso não significa ter epilepsia. É convulsão causada por um fator externo, que é a febre. Da mesma maneira, para ser epilepsia, as crises têm que ocorrer na ausência de infecções no sistema nervoso ou qualquer tipo de intoxicação. Então, por exemplo, algumas pessoas têm convulsão por overdose de drogas. Isso não é epilepsia. Então, para ser epilepsia, tem que ter crises epiléticas repetidas, na ausência de febre e na ausência de algum tipo de intoxicação ou infecção no sistema nervoso. Tá? Bom, mas o que são as crises? Como que a gente define as crises epiléticas? As crises epiléticas, muito conhecidas como ataques ou como convulsões, são eventos clínicos de curta duração. Essas crises elas estão falando que alguma coisa está acontecendo de maneira anormal no funcionamento do cérebro. Então, são as descargas elétricas excessivas que produzem as crises epiléticas. Fazendo uma metáfora, é como se fosse um curto-circuito no cérebro. Se esse curto-circuito acontece em um local específico do cérebro, nós dizemos que as crises epiléticas são parciais. Se esse curto-circuito, se essas crises, se essas descargas elétricas excessivas acontecem no cérebro como um todo, nós dizemos que são as crises epiléticas generalizadas. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas crises. As crises epiléticas parciais, elas se iniciam em um local específico do cérebro e elas têm a duração de alguns segundos. Nessas crises, as pessoas podem estar conscientes
E elas podem apresentar movimentos em um dos membros, ou alterações de visão, de olfato, de audição ou de paladar. Então agora eu vou estar mostrando algumas crises. Essas crises são material exclusivo da doutora Elza Márcia e da doutora Eliana Grazon, que nós vamos mostrar nessa aula. Então, a primeira crise, vocês veem, é um menininho, né? Vocês percebem que ele está brincando com o palhacinho, com o peixinho, mas vocês percebem que o rostinho dele está sendo repuxado. Né? O que está acontecendo? Ele está tendo uma crise epilética parcial. Né? Pouquíssimas pessoas vão visualizar isso hoje e vão falar, nossa, isso é uma epilepsia. Né? Então, isso é uma crise epilética. Ele está sendo monitorado, por isso todos esses eletrodos na cabeça. Tá? Então, esse menininho está tendo uma crise, ele está consciente, está numa boa. Um outro tipo de crise. Essa moça, vocês percebem que ela está com automatismos e você percebe que ela está tendo um pouco de náusea e não dá para ver o som, mas tem uma pessoa interagindo com ela e ela não consegue interagir. Né? Isso é o que a gente fala de crise epilética parcial complexa. Ela já perde a consciência, ela não consegue interagir com a outra pessoa. Mas é um outro tipo de crise epilética também comum. E as crises epiléticas generalizadas, elas acontecem quando essa descarga elétrica dos neurônios, ela acontece no cérebro todo, não tem uma região específica de origem. Então, esse tipo de crise, ele leva à perda da consciência. E o tipo mais comum é a convulsão, né? É a crise tônico-clônica generalizada, mais conhecida como convulsão, na qual a pessoa cai, se bate, né? Ela fica dura e se bate. Né? É muito conhecida e infelizmente, a que mais assusta. Né? Mas existem outros tipos de crises generalizadas, como a crise de ausência, por exemplo. Você, professor, já deve ter visto alguma criança, de repente ela está lá, numa boa, fazendo atividade, de repente ela se desliga. Ela fica com o olhar fixo em um ponto, ela se desliga e depois ela volta a fazer o que ela estava fazendo. Outro tipo de crises generalizadas são as mioclonias, são aqueles solavancos, né? Como a gente vai ver. Bom, então vamos de novo a alguns vídeos de crises epiléticas generalizadas. Vocês percebem que essa moça, ela está com o olhar fixo, depois ela fica, mexe um pouquinho, ela está inconsciente e ela volta. Isso é uma crise epilética generalizada, que é a crise de ausência. Né? Aqui, a menininha está desenhando, né? Está sentadinha desenhando, e vocês vão ver, de repente, ela começa a apresentar o movimento primeiro no braço, depois vai para o corpo, então são as mioclonias. E aqui a gente tem um terceiro caso de crises epiléticas generalizadas, muito comum em crianças recém-nascidas, em crianças pequenininhas, que são esses sustinhos, né? Esses sustinhos, quando não tem um estímulo desencadeante, ninguém está assustando, não existe nenhum barulho, ele é muito perigoso. É importante que as pessoas procurem um atendimento, procurem um médico, um neurologista, para que seja diagnosticado. A possibilidade disso é que seja a síndrome de West, que é uma síndrome neurológica muito grave. Então, se é descoberto logo no início, o prognóstico é um pouco melhor. Bom, então aqui vocês viram um pouquinho sobre os diferentes tipos de crises epiléticas. Né? E agora, vamos falar da epilepsia nas diferentes fases da vida. Será que, começando na infância, nos adultos, será que é a mesma coisa? Será que a epilepsia interfere da mesma maneira nas diferentes fases da vida? Então, na infância, o que mais acontece na infância é a preocupação dos pais. Os pais, quando têm uma criança que começa a apresentar crises epiléticas e tem um diagnóstico de epilepsia, muitas vezes eles ficam preocupados, confusos, né? Com um monte de perguntas. E aí vem a questão de muitos pais acabam tendo uma permissividade excessiva, né? Então, deixa tudo, sabe? Faz tudo que pode porque tem epilepsia. Ou no outro extremo, acabam rejeitando essa epilepsia e acabam fazendo com que a criança não participe de atividades sociais, de esporte. E a criança, é claro, é muito esperta e acaba percebendo isso. Então, todos esses sentimentos, esses comportamentos acabam sendo passados para a criança e a criança começa a apresentar, muitas vezes, comportamentos inadequados e até dificuldades na escola, com os amiguinhos. Né?
Então esse é o principal ponto na questão da infância. Quando as crises começam na adolescência, nós sabemos que a adolescência é um período de desejo de independência, de autonomia, e quando vem a epilepsia, ela vai contra tudo isso. Então, as principais dificuldades do adolescente que começa a ter crises epiléticas é com relação aos relacionamentos sociais, ao estudo, né, ao futuro e autoestima, humor e atividades rotineiras. Nos adultos, a gente espera que os adultos eles já estejam numa fase mais de estabilidade, não só com o trabalho, mas também com relação aos relacionamentos sociais, relacionamentos familiares. Então, quando a epilepsia se inicia nessa fase, a grande dificuldade é com esses relacionamentos familiares, sociais, com a questão de trabalho, né? E alterações, consequentemente, alterações emocionais. Bom, mas nós estamos falando também da questão da escola. Nós falamos que a epilepsia tem uma frequência muito alta na idade escolar. E as principais dificuldades, elas estão relacionadas não só ao desempenho escolar, mas também à interação social dessa criança com os outros coleguinhas da classe. Então, nós sabemos que as dificuldades que a criança começa a apresentar, que a criança ou adolescente apresenta nessa fase, elas estão relacionadas, claro, primeiro ponto, à própria epilepsia. Então, tem alguns tipos de epilepsia que podem acarretar alguns déficits cognitivos. Tem alguns tipos de epilepsia que a medicação pode dar mais sonolência, pode dar alguma outra coisa. E que isso pode atrapalhar, sim, o desempenho acadêmico ou a interação social desse aluno. Mas também a gente tem os fatores psicológicos. A baixa expectativa de pais, a baixa expectativa de professores quando se fala de um aluno com epilepsia. Então, muito importante é que a gente consiga desenvolver essa criança de uma maneira integral. E para isso, os professores, a escola, têm que ser orientadas de como proceder diante de uma crise epilética. O que falar para os coleguinhas, né? Para que a criança tenha essa inserção de maneira adequada e consiga ter o seu desenvolvimento integral. E aí a gente vem, como proceder diante de uma convulsão? Se você, né, de repente está andando ou na mesma sala de aula, você presenciar uma convulsão, o que você faz? Existem inúmeros mitos, inúmeras ideias. Na primeira hora todo mundo fala uma coisa, fala outra, mas qual é a melhor maneira de se proceder? Para a gente falar sobre isso, eu vou falar primeiro sobre o que não fazer. A primeira coisa não ser feita. Não segure a pessoa. Ela está se debatendo, ela não tem controle da sua força. Então não segure, que isso pode machucar tanto você como a pessoa. A outra coisa, todo mundo fala de língua, a língua enrola, a pessoa vai engolir a língua. Não existe risco da pessoa engolir a língua, nenhum risco. O importante é você não colocar nada na boca, nem régua, nem caneta, nem colher, nem pano, nem nada. O que acontece é que a língua também é um músculo e, consequentemente, ela também está dura, ela também está contraída. Então, ela não está funcionando adequadamente. Por isso, ela fica mais lá para trás. E, consequentemente, o que a língua faz nesse sentido? A língua promove que a gente engula a saliva. Então, o que acontece é que a saliva se acumula na boca. E sai aquela baba, nada mais é do que a saliva que não consegue ser engolida. Então, a pessoa não corre o risco de engolir a língua, e aquela baba que sai da boca é simplesmente a saliva que a pessoa não está engolindo. Então, não coloque nada na boca e nem tente puxar a língua. Muitas pessoas põem o dedo. A gente tem casos de pessoas que perderam a pontinha do dedo. Então, não faça isso. E um outro ponto a ser destacado é não dê álcool para cheirar, não injete nada, não passe nada. Nenhum desses procedimentos vai fazer com que a pessoa volte da convulsão. É importante lembrar que a convulsão, que a crise epilética, ela tem começo, meio e fim. Para a gente que está presenciando, parece uma eternidade. Mas, na verdade, ela dura 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então, saiba, tenha calma e vamos esperar a crise passar. O que a gente faz, então, nessa hora? A primeira coisa é tirar de perto todos os objetos que ofereçam risco. Então, às vezes uma faca, às vezes uma tesoura na mão, às vezes uma quina de mesa, né, uma quina de cadeira. Então, proteja. A outra coisa a ser feita é virar a cabeça da pessoa de lado. Por quê? Porque aquela saliva que está na boca, ela escorre e a pessoa não tem risco de se afogar, de engasgar. É só por isso.
Como a pessoa está se debatendo, você pode proteger a cabeça. Então põe a sua mão para que ela não bata a cabeça no chão em alguma coisa dura. É só isso. Basicamente é isso. E é claro, acalmar as pessoas que estão em volta, falando isso é uma crise epilética, calma que daqui a pouco vai passar. Importante, se a crise epilética durar mais que 5 minutos, ou seja, se a pessoa ficar se debatendo mais que 5 minutos, é importante que se chame a ambulância ou que se encaminhe essa pessoa para um pronto-socorro. Porque daí ela está entrando num outro estado, no estado de mal epilético, que vai ser dito depois, e que precisa de tratamento médico hospitalizado. Tá? Mas isso não significa que todas as pessoas têm que ir para o hospital. Não, é simplesmente essas pessoas. E é importante lembrar que depois da crise, a pessoa geralmente fica sonolenta, confusa, mas isso não é mais a crise. A crise é quando ela está se debatendo. Tudo bem até aqui? Então vamos para o próximo. Como que a gente consegue a inserção social dessa pessoa com epilepsia? Importante a gente falar algumas coisas. Primeiro, pessoas com epilepsia podem casar e podem ter filhos. A gente fala isso, todo mundo fala, não, imagina, isso é fato, é claro. Não, se a gente for ver, até 1970, na Inglaterra, as pessoas com epilepsia eram proibidas de se casar. A gente está falando aqui, próximo daqui. Então, é muito importante, podem casar e podem ter filhos. Claro que é preciso fazer o acompanhamento médico adequado e o pré-natal adequado para ter filhos de uma maneira saudável. Crianças com epilepsia devem estudar. Nós sabemos que o estudo, que a participação em atividades físicas, tudo isso proporciona um desenvolvimento muito saudável para qualquer pessoa, especialmente para a pessoa que tem epilepsia. Então, crianças com epilepsia podem estudar, devem praticar exercícios físicos. É claro que esses exercícios físicos também com orientação médica para tentar ver qual o tipo melhor de exercício físico para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto. E pessoas com epilepsia podem trabalhar. A epilepsia não incapacita ninguém para o trabalho. O que muitas vezes é necessário é que a gente consiga adaptar o trabalho para que não corra riscos, mas pode trabalhar. E aí a gente entra na questão de desmistificar a epilepsia. A epilepsia é uma condição muito antiga, existe desde que a humanidade existe, e as crenças começaram daí. Existem muitas crenças que foram passadas de geração para geração, que continuam até hoje, mas que não têm nenhuma base científica. Então, o importante é a gente estar tentando entender quais são essas crenças para que a gente consiga colocar a epilepsia sob